Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento estamos aqui, Senhor amado, mais uma vez orando. Primeiro, Pai amado, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecendo ao Senhor amado pelas bênçãos e pelas derrotas, pelas vitórias e pelas derrotas, por tudo que deu certo e por tudo que deu errado. Nós agradecemos ao Senhor, porque já aprendemos, Pai amado, que até o que deu errado, o que está dando errado, é o Senhor trabalhando. É o Senhor falando, é o Senhor ensinando, é o Senhor nos guiando. Então, Pai amado, eu venho agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Venho abençoar, Senhor amado, o nosso pão de cada dia, por ter, Senhor amado, nos dado saúde e por tudo que o Senhor tem feito. Pai amado, neste momento também eu venho pedir ao Senhor que venha me perdoar de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Senhor amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o seu Espírito Santo, vem estar, Senhor amado, estar me perdoando. Espírito Santo, me perdoe de tudo aquilo que eu possa ter feito. Algo que eu fiz, talvez nem consciente não foi, mas eu quero pedir perdão de tudo aquilo que foi consciente e aquilo que não foi. Tudo aquilo que possa ter me afastado, nem que seja um pouquinho, 1 milímetro do Espírito Santo. Eu quero pedir perdão porque eu quero ter intimidade com o Senhor, quero continuar andando com o Senhor. Então venha me perdoar. E agora, Pai amado, em terceiro lugar, eu venho pedir que o Senhor venha neste momento usar a minha vida como instrumento nas suas mãos. E neste momento, Senhor amado, eu me coloco como instrumento. Assim, Pai amado, como músico, utilizo o instrumento de sopro, de corda ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer. Neste momento, eu venho pedir ao Senhor que venha ser o meu músico, venha ser o meu maestro, venha, neste momento, usar este instrumento chamado Discípulo Diego Freitas, onde, Pai amado, uma guitarra, bateria, um violão, um pandeiro, um saxofone, uma flauta, não pode, em hipótese alguma, soar, tocar ou trazer aos nossos ouvidos um som ou uma nota musical por conta própria. Nenhum instrumento tem vida própria, mas os instrumentos dependem e precisam de alguém que saiba tocar aquele instrumento para fazer um som, para tocar uma nota musical. Então, da mesma forma que um instrumento não tem vida por conta própria, eu também, Senhor amado, neste momento, quero tirar a minha vida dos meus domínios e entregar este instrumento nas suas mãos. E que o Senhor, Pai amado, venha falar através de mim. E venha falar, Senhor amado, primeiro comigo e depois falar com quem está nos ouvindo. Porque, Pai amado, a sua palavra, ela é algo que entra, Senhor amado, na divisão da alma, do espírito e do corpo. Então venha neste momento falar conosco através do estudo de hoje de Mateus capítulo de número 9, onde, Pai amado, vamos fazer o primeiro estudo de hoje. O primeiro estudo, Senhor amado, deste capítulo, que é o paralítico de Cafarnaum. Venha abrir a nossa mente, nosso coração, venha nos dar entendimento, venha nos mostrar, venha nos revelar os segredos dessa passagem. É o que eu te peço, Senhor amado, e te agradeço. Abra os nossos ouvidos, transforme o estudo de hoje em sementes e plante isso nos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 9, versículo 1, o título primeiramente diz assim: O paralítico de Cafarnaum. Versículo de número 1 do capítulo 9. E, entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Versículo de número 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico:
Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E versículo 3, né? E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Versículo de número 4 diz assim: Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Versículo de número 5: Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados te são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Versículo 6: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Versículo de número 7 diz assim: E, levantando-se, foi para a sua casa. Versículo 8 diz assim: E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Exatamente. E assim, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de fazer a leitura bíblica, né, dos estudos, versículos, né, que vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo de número 9, o paralítico de Cafarnaum. Fizemos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 8. E já vamos entrar para a parte da mastigação, para a parte do estudo. Vamos nos aprofundar no estudo de Mateus capítulo 9, o paralítico de Cafarnaum. Já vamos ter as revelações do Espírito Santo, vamos ter ali as explicações de cada versículo. Vou deixar para você tudo mastigadinho, tudo preparado, ok? Agora é o momento dos recados, onde eu quero separar esse momento para que dar os recados para você. Você já vai entender os recados e depois que entrarmos no estudo não teremos nenhum outro recado, ok? Vamos focar apenas no estudo bíblico. O primeiro recado, eu quero pedir para você me ajudar a bater a meta de 500 likes neste vídeo. Exato, 500 likes no vídeo, porque você deixando o seu like, o YouTube automaticamente ele entrega para mais pessoas. Exato, deixou o seu like, ele entrega para mais pessoas. Deixou seu comentário, ele entrega para mais pessoas. Você se inscreveu no canal, clicou no sininho e deixou, né, clicou ali em todos, você também automaticamente impulsiona este estudo bíblico para alcançar mais pessoas. E o projeto Quero Conhecer Jesus está aqui para ensinar pessoas sobre Jesus Cristo sem religiosidade, sem religião, mas direto na palavra de Deus. Por isso eu conto com o seu like, ok? Os comentários eu quero fazer um pedido especial. Para você que tiver qualquer dúvida, você que tiver qualquer elogio, crítica ou algo parecido, você pode ter total liberdade para chegar nos comentários e escrever, ok? Mas agora eu quero pedir para você agora, irmão, se possível agora, vá nos comentários e escreva assim: quero conhecer Jesus. Exato. Vá nos comentários e escreva: quero conhecer Jesus. E aproveite e deixe o seu like, ok? E eu estaria aí comentando, né? Falando com você pelos comentários. O último pedido, quero fazer um pedido para que você se inscreva no canal e clique no sininho e depois clique em todos. Exatamente, clique em inscreva-se, clique no sininho e clique em todos. Assim, sempre que nós postarmos vídeos e estudos novos, que é todos os dias, para você que não sabe, o projeto Quero Conhecer Jesus traz para você estudos bíblicos, estudos novos dos 4 evangelhos. Todos os dias às 5 da manhã tem estudos novos aqui no canal. Por isso, para você ser avisado pelo YouTube, se inscreva no canal, clique no sininho e clique em todos, ok? Você que está ouvindo ou assistindo o nosso estudo bíblico em outra plataforma, que estamos aí em mais de 40 plataformas, convido você a vir para o YouTube. Basta chegar no YouTube e pesquisar Projeto Quero Conhecer Jesus e lá você vai ouvir e assistir os nossos estudos em vídeo.
ok? Mas, Diego, eu não tenho tempo porque eu assisto no trabalho e apenas ouço o estudo bíblico. Amém, não tem problema nenhum, ok? Só estou te convidando porque no YouTube é a nossa central, tá? Estamos centralizados no YouTube, ok? Pronto, dado todos os recados, vamos agora para o estudo bíblico. Vamos entender o que Jesus quis nos ensinar sobre o paralítico de Cafarnaum. Vamos lá? Começando agora o estudo bíblico de Mateus 9, a partir do versículo de número 1. Vamos lá. Mateus capítulo de número 9, o título diz: O paralítico de Cafarnaum. O título, nos deixa claro que nós vamos ler a passagem e estudar uma história sobre o paralítico. Paralítico é o quê? É uma pessoa que não anda, certo? Simplificando, É uma pessoa que não anda. E ele é de onde? Da cidade de Cafarnaum, ok? Então vamos ao primeiro versículo de Mateus capítulo de número 9, o versículo 1 nos diz assim. Mateus capítulo 9, versículo 1 diz: E, entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade, ok? Então aqui o versículo 1 nos deixa claro que entrando no barco, ou seja, Jesus, entrou no barco, passou para a outra margem e chegou na cidade que tinha na outra margem ali do rio, certo? Então, o primeiro versículo é bem simples, nos deixa esse detalhe. Repito, Jesus entrou no barco, foi para a outra margem e chegou na cidade que havia do outro lado da margem do rio. Continuando. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Ok? Quando Jesus chegou na outra margem desse rio, quando chegou, já trouxeram para ele um doente, que este homem era um paralítico, é o que diz a Bíblia. Ele estava deitado em uma cama. Vamos lá, vamos continuar. Versículo de número 2 diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Exatamente. Vamos lá então, porque começou a polêmica, digamos assim. Chegamos no momento da polêmica. Por quê? Jesus vendo aquele homem, na cama, um paralítico. Jesus olhando para ele, vendo a fé deles, não só do homem, mas daqueles outros homens que trouxeram aquele paralítico até Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse Jesus ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Então Jesus chama o homem de filho e na sequência fala assim: tem bom ânimo, ou seja, não fique triste. Tenha esperança, fique feliz. Tenha, repito, tenha esperança. É o principal significado, Tem bom ânimo, não desanimes. Jesus ali falando para ele: perdoados te são os seus pecados. Nós, olhando para Jesus, que nós sabemos quem é, da onde veio, quem enviou Jesus, eu e você sabemos que Jesus foi enviado por Deus e ele recebeu de Deus o poder de perdoar pecados, ok? Então nós sabemos. Mas agora imagine você, olhando essa cena, Jesus atravessando o mar, quando chegou do outro lado, na margem, trouxeram um doente, um paralítico. Chega lá, Jesus olha para o paralítico, imagine você na multidão vendo essa cena. Um homem lá qualquer, Jesus, digamos assim, um homem e um paralítico. Este homem vira assim e fala: perdoados estão seus pecados. O que você pensaria se você vê um pastor hoje? Você vê um homem que se diz o homem de Deus, falando para alguém: perdoados estão seus pecados. Imagine qual seria a sua reação. Qual seria provavelmente a sua reação?
Eu vou te contar no próximo versículo o que provavelmente seria a sua reação. Vem comigo, ó. Vamos lá, ó. Versículo de número 3. Diz assim: E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Exato. O que é blasfêmia? Você sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é quando você, digamos assim, que você faz algo que só Deus pode fazer. Ou blasfêmia também é quando você fala algo que você fala assim: ah, foi Deus que mandou eu falar. Foi Deus que mandou eu te dar esse recado. E bem, enfim, não foi Deus. Isso é blasfêmia. Ou também é blasfêmia quando Deus manda você fazer algo e alguém olha você fazendo aquilo e fala: ah, aquilo ali não é de Deus, não. É de Deus, foi Deus que mandou você fazer, mas a pessoa, por não ter conhecimento, ela julga que não era de Deus. Ela julga que não era enviado por Deus coisíssima nenhuma. Ele fala que você não é de Deus. Alguns afirmam isso. Mas no caso de Jesus aqui, as pessoas que estavam em volta, no versículo 3 diz: os escribas falaram entre eles: ele está blasfemando. Por quê? Os escribas, nós sabemos que eles eram pessoas responsáveis pela escrita. Era um povoado que faziam parte da religião, né, pessoas encarregadas, responsáveis pela escrita. Eles eram responsáveis por escrever, fazer cópias, por exemplo, do livro de Isaías e assim por diante. Então eles faziam cópias em pergaminhos, certo? E eles eram responsáveis por essas cópias. Então eles conheciam muito a letra, o texto, a teoria sobre Deus. E por isso eles foram os primeiros a levantar a mão e falar entre eles ali: Jesus está blasfemando. Ele está blasfemando. Por que ele está blasfemando? Porque só Deus pode perdoar os pecados. Por isso que eles cochicharam entre eles, conversaram entre eles. Eles aqui não gritaram, não berraram, não falaram para Jesus: "Oh, Jesus, você está blasfemando." Não foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram foi conversar entre eles. Ele blasfema, foi o que eles disseram, porque eles tinham conhecimento que apenas Deus poderia perdoar pecados. Lembra do que eu te falei no versículo anterior? Se você estivesse no meio daquela população, daquelas pessoas, e alguém de repente anunciasse assim: perdoados estão seus pecados. Vamos supor que você tem um conhecimento bíblico e você fala assim: poxa, mas só Deus pode perdoar pecados. Ali eles tinham, os escribas, os religiosos da época principalmente, eles tinham certeza que Jesus não era o Messias. Eles tinham convicção que Jesus não era o Messias. E ali então começou a polêmica, porque para eles, um cara que não é o Messias, não é o Filho de Deus enviado e nem é Deus, está perdoando pecados? Que papo é esse? Ou seja, lembre-se, escribas são pessoas responsáveis por escrever, fazer cópias manualmente de cada pergaminho, de cada estudo, de cada livro do Antigo Testamento na época de Jesus, ok? Então eles escreviam à mão, tinham conhecimento teórico. O problema é esse. Nos dias de hoje nós temos muitas pessoas que têm a teoria sobre Jesus. Muitas pessoas que conhecem Jesus no papel, Jesus na letra. Muitos cristãos que conhecem Jesus no texto, mas eles não entendem o texto e não têm a parte espiritual, que é o que Jesus trouxe no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Jesus, ele respeitou e cumpriu a lei. E além de respeitar e cumprir a lei, Jesus trouxe a área ou a parte espiritual, a qual ninguém dos religiosos da época tinha o poder, por exemplo, de curar o enfermo.
Coloca para mim aí nos comentários qual é a pessoa, o sacerdote ou o sumo sacerdote nos 4 evangelhos que você conhece, ou até no Antigo Testamento mesmo, que curou pessoas. Coloca aí para mim. Já vou te adiantar, você vai achar muitos profetas curando pessoas, mas sacerdote e sumo sacerdote religiosos da época não tem nenhum deles que teve o poder de curar pessoas. Exatamente. Por isso que a polêmica, você está vendo na tela aí o texto, a polêmica de chamarem Jesus de blasfêmico ou de blasfêmio que ele está falando. Exato, porque conheciam na teoria, no papel, mas na prática não. E Jesus ele era tido pelas pessoas que estavam à sua volta não como o Messias, mas como profeta. E nenhum profeta perdoou o pecado de nenhum ser humano. Jesus foi o primeiro. Aí inicia a polêmica. Mas e Jesus, hein? O que Jesus disse sobre essa história? O que ele respondeu para os escribas? Vamos lá que eu vou te mostrar agora no próximo versículo. Vamos lá então para o próximo versículo, que diz assim, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vosso coração? Vamos lá. O versículo 3 nos deixa claro que os escribas eles não pensaram apenas. Eles diziam, o versículo 3, diz assim: eis que alguns dos escribas diziam entre si, ou seja, estavam conversando entre eles, escriba com escriba, falando que Jesus estava blasfemando, certo? Só que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, além de Jesus ter, digamos assim, ouvido o que eles falaram, Jesus olhou para eles e conheceu o quê? O pensamento dos escribas. Você sabia que Jesus tinha, ou tem, até hoje, o poder de ler pensamentos? Oh, meu Deus, Diego, que blasfêmia é essa, Diego, que você está falando? Que absurdo! Que isso? Misericórdia, rapaz, isso não é de Deus, não. Ler pensamentos não é de Jesus, não, essas coisas. Você pode até ir falar que eu estou sendo blasfêmico aí também, né? O Diego tá blasfemando. Como assim Jesus tinha o poder de ler pensamentos? Ué, tá escrito aí, irmão. Tá aí na sua tela, para você que tá assistindo o vídeo. Tá na sua tela. Você que não tá assistindo o vídeo, mas tá ouvindo, só o áudio do nosso estudo de hoje. Vamos lá que eu vou ler para você, ó. Versículo de número 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vosso coração? Daí você fala: Diego, tá escrito conhecendo os seus pensamentos. Ué, irmão, conhecendo os seus pensamentos ou lendo os seus pensamentos, vendo os seus pensamentos, significa a mesma coisa. Conhecendo os seus pensamentos, como assim? Exato, então quando eu conheço o pensamento de alguém, é porque eu sei o que a pessoa vai falar, sei o que a pessoa vai pensar, sei o que a pessoa vai responder. Então Jesus ali vira para eles e fala: eu sei, eu conheço vocês. E vejo que vocês estão pensando coisas más, coisas ruins. E Jesus diz, por que pensais mal em vosso coração? Por que está indagando? Por que está dizendo isso? E Jesus continua. Vamos para o próximo versículo. Jesus no versículo 5 diz assim, pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Jesus indaga, ali os escribas. Me diz aí, ô escriba, qual é o mais fácil? Eu perdoar o pecado de alguém ou eu curar alguém? É mais fácil eu perdoar os pecados do paralítico ou eu curar o paralítico? Qual é o mais fácil? Jesus pergunta.
Vamos aprender rapidamente. Você sabe por que as doenças chegaram ao mundo a qual eu e você vivemos? O trouxe o pecado, ou na verdade as doenças, para o mundo que nós vivemos, foi o pecado. O pecado a qual Adão e Eva cometeu lá no Jardim do Éden, ali a Bíblia diz que abriu as portas para doenças, para coisas ruins chegarem até nós. A violência, pessoas um matando o outro, também chegou a doenças, por exemplo, chegou também a dor de parto, certo? Que a Bíblia diz que como sentença, Deus deu para Eva a multiplicação das dores. Quer dizer que a mulher teria parto do seu filho ou da sua filha e não teria dor? Não. Não. Por quê? Não existe, não tem como você multiplicar 0 por 0. Por que 0? Se Deus criou a Eva, a mulher, para ter filhos, e a regra era, ela vai ter filhos e não vai ter dor. Então, como que Deus iria multiplicar as dores da Eva após ela comer do fruto proibido, sendo que ela não teria dor? E 0 não multiplica nada. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 10 é 0. 0 vezes 1000 é 0. O que para multiplicar você tem que ter pelo menos o número 1. 1 multiplica várias vezes. Agora 0 não multiplica. Posso pegar 1 milhão. 0 vezes 1 milhão não é 1 milhão. É 0. Porque 0 não multiplica. Então, se Deus disse para Eva, ô Eva, você como sentença, como punição, você vai ter as suas dores de parto multiplicadas. Vai multiplicar a sua dor de parto. Então, isso quer dizer que Eva teria dor de parto. Então, você que é mulher ou que já ouviu alguém falando assim, ai, eu tenho dor no parto, eu senti dor no parto do meu filho, foi culpa de Eva. Não, você tem que culpar a Eva porque a dor foi multiplicada, mas que você ia ter dor de um jeito ou de outro, você teria. E também como punição, ali então Deus liberou, digamos assim, abriu a porta para vários problemas que o ser humano começou a ter após a não respeitar a vontade de Deus no Jardim do Éden, ok? Então vamos lá. O pecado trouxe doenças. Então, o que Jesus está falando no versículo 5? É mais fácil perdoar o pecado ou é mais fácil fazer um paralítico andar? Curar. É mais fácil perdoar o pecado ou é mais fácil curar alguém? Ok? Jesus está perguntando isso. No final das contas, tanto perdoar o pecado de alguém quanto curar alguém dá no mesmo. Porque quando você ora por alguém hoje, você vê um doente, você coloca a mão na cabeça dele, coloca a mão na pessoa, ora pela pessoa e ela recebe a cura, não é você que está curando, mas sim Jesus. E o que Jesus está fazendo? Perdoando os pecados daquela pessoa. E ao perdoar o pecado daquela pessoa, a pessoa é curada. Mas só quem pode curar e quem pode perdoar pecados é Deus e Jesus. Nós conseguimos curar pessoas através de Jesus. Então, no final das contas, perdoar pecado ou curar alguém dá no mesmo. É o que Jesus está perguntando e ele está deixando claro isso já. Só que os escribas, será que entenderam isso? Os escribas não. Por que eles não entenderam? Porque eles conheciam o quê? A letra. Eles conheciam a teoria. Em outras palavras, eles conhecem a teologia da época. Muitos teólogos hoje são pessoas frias espiritualmente. Por quê? Para eles, tudo o que a
teologia ensina é regra. Mesmo que a teologia está ensinando algo que vai contra a Bíblia, muitos teólogos se apegam na teologia e diz, se a teologia fala que a Bíblia está errada, então a Bíblia está errada e ponto final. Por isso que você vai ver muitos teólogos frios espiritualmente. Pessoas que não acreditam mais no Espírito Santo, não acreditam mais em cura, libertação, não acreditam mais que um morto pode ser ressuscitado, porque eles têm a letra. Os teólogos de hoje são iguais os escribas da época de Jesus. Estou falando dos teólogos frios espiritualmente, que não acreditam mais no Espírito Santo e no mundo espiritual. Existem teólogos, Diego, que podem ser pessoas pentecostais? Sim, claro que existe. Mas tem muitos irmãos, infelizmente, que estão dando mais créditos para a teologia do que para o mundo espiritual. Às vezes o Espírito Santo fala algo para eles, a qual a teologia é contra, e eles falam que aquilo que o Espírito Santo disse é coisa vinda do diabo. E isso é blasfêmia. Quando o Espírito Santo te fala algo e você fala que não é de Deus, isso é blasfêmia. E isso é muito, muito, muito grave. Vamos ao próximo versículo? Vamos lá. Vamos lá então ao versículo de número 6, que diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus ali vira, para as pessoas e fala assim: Ora, ou seja, preste atenção, para que vocês fiquem sabendo, ou saibais, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ou seja, Jesus vira para a multidão e fala assim: olha, preste atenção todos, para que vocês entendam que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Ele mesmo, certo? Ele está falando, para que vocês entendam que um ser humano, um filho da raça humana, um filho de homem, tem o poder na terra, tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então Jesus fala isso para a multidão, e nesse momento ele vira para o paralítico e diz assim: disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus fala assim, para provar para vocês que eu tenho o poder de perdoar pecados, preste atenção no que vai acontecer. Jesus vira para o paralítico e fala: pega a sua cama. Não, primeiro, levanta. Toma a tua cama, ou seja, pega a sua cama e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus fala: levanta, pega a sua cama e anda. Vai para a sua casa. Jesus disse isso. Jesus disse para a multidão, para entender que Jesus tinha o poder de perdoar pecados. E além disso, Jesus disse para o paralítico: pega sua caminha, levanta daí, pega a sua cama e vai embora. Vai para a sua casa. Aqui, irmão, nós temos 3 elementos, 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa são os acusadores, são os religiosos. São aqueles que ficam colocando dúvida na sua vida, colocando dúvida no seu coração, duvidando de você, ou falando para você por que você acha que Deus vai te usar. Por que Deus vai usar você? Olha quanta gente tem aí, por que Jesus escolheu logo você? Tô falando para você, irmão, porque esse projeto aqui, Quero Conhecer Jesus, você não tem ideia de tantas pessoas que eu tive que fazer de conta que não existiam para que colocasse isso em prática. Muitas pessoas falavam assim: por que você, Diego? Por que Jesus vai escolher você? Por que Jesus escolheu você? A questão, irmão, não é escolher. A questão é, você está pronto para fazer o que Jesus mandar você fazer? Imagine que Jesus chamou 12 discípulos. Esses 12 discípulos, ele não ofereceu nada para eles.
Jesus chegou em Pedro e disse assim, ó, deixa tudo aí e vem comigo. A Bíblia diz que ele deixou lá, ele e o irmão dele, deixou tudo lá, abandonou tudo. Barco, rede de pescas, deixou tudo lá e seguiu Jesus. A Bíblia diz que Mateus estava ali cobrando impostos, trabalhando, e Jesus chega assim e fala, você, vem comigo, me segue, vamos, vem comigo. A Bíblia diz que Mateus largou tudo, irmão, e foi atrás de quem? De Jesus. Tá lá escrito no livro de Mateus. Então, irmão, Jesus não prometeu nada para eles. E também não promete nada para você. Ele só te chamou. Se você atender o chamado de Jesus para ser discípulo, você vai receber uma missão. Todos os discípulos de Jesus tinham uma missão. Até Judas recebeu uma missão. E você também vai ter a sua. Muita gente fala, eu não nasci com o dom da palavra, então eu não prego. Irmão, a sua missão está com Jesus. Imagine que Jesus tem uma bolsa, digamos assim. Vou te dar um exemplo para você entender. Vamos supor que Jesus tem uma bolsa. Dentro dessa bolsa lá tem vários frasquinhos. Cada frasquinho daquele ali é um chamado, é uma missão. Você só vai descobrir qual é a sua missão quando você entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E ele vai chegar assim e falar, então vem aqui, meu filho, se você quer ser então cristão, quer ser meu discípulo, é mesmo? Então vem cá que eu vou te mostrar. Jesus chega lá e fala pra você, faça isso. Pode ser que Jesus fale pra você assim, escreve livro. Ei, escreva músicas. Você vai cantar. Você vai tocar violão. Você vai ir nos hospitais e vai orar por doentes e os doentes serão curados. Você vai no necrotério, quando eu te mandar ir lá, você vai orar pelos mortos e os mortos vão ressuscitar. Essa é a sua missão. E Jesus fala, vai lá no necrotério. Vamos lá, irmão. Imagina comigo que Jesus fala pra você assim, vai no necrotério do hospital na cidade que você mora. Vamos supor que você mora em uma cidade e você sabe que o hospital lá, por exemplo, se chama São Marcos, certo? E Jesus fala, vai lá no hospital São Marcos, procura onde é o necrotério e entra lá no necrotério. Jesus não falou pra você o que é pra fazer. Jesus só falou pra você, vai lá, procura onde é o necrotério e você vai descobrir aonde é. E vamos supor que você chegou lá e Jesus falar pra você assim, entra no necrotério. O primeiro morto que você encontrar lá, você vai pôr a mão na cabeça dele e vai orar e vai falar, em nome de Jesus, ressuscita. Tem gente me ouvindo aí que nem iria no hospital. Tem gente me ouvindo aí que se o Espírito Santo falar pra você isso, você vai falar, misericórdia, o diabo tá falando comigo aqui, O capeta tá mandando eu ir lá no necrotério fazer o quê, rapaz? Porque tem gente aí, irmão, tem religiosos que fala que Deus não tem nada com morto. Sendo que você conhece a passagem do Vale de Ossos Secos? Você conhece a história do Lázaro, que era amigo de Jesus e morreu? Depois de 4 dias ele ia acontecer o quê? Você conhece a história da filha, né? Ali do homem que pediu para Jesus ir orar por ela, ela morreu no meio do caminho. Ali quando Jesus estava indo, Jesus chegou lá e falou, não, calma, ela não tá morta não, filha, tá morta não. Ela só tá dormindo. O que aconteceu? E tem gente por aí religioso que fala que Jesus não é o Jesus dos mortos. Se Jesus quiser te ressuscitar dentro do necrotério, depois de 10, 5, 7 dias, 1 dia de geladeira, Jesus vai ressuscitar você. Mas e se em vez de você ser o morto, você é o vivo que entrou no necrotério e orou por um defunto, que estava talvez já passando pela autópsia e tudo?
Me diz aí nos comentários, você aceitaria essa missão? Você só vai descobrir qual é a sua missão, o seu projeto, a sua obrigação como cristão quando você conhecer Jesus. Eu estou aqui para te apresentar Jesus através da Bíblia. Nós pregamos só a palavra de Deus, mais nada. E eu vou te ensinar a orar, a jejuar e a ler a Bíblia. Biblicamente falando o que você tem que fazer para ser amigo ou discípulo de Jesus. Ok? Vamos ao próximo versículo. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, dúvida, crítica ou elogio ou qualquer outra coisa, deixa aí nos comentários do vídeo, tá bom? Vamos para o próximo versículo. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 7, diz assim: E levantando-se, foi para a sua casa. Quem fez isso? O paralítico. Lembrando que o final do versículo de número 6 diz, né? Disse Jesus ao paralítico: Levanta-te, toma a sua cama e vai para sua casa. Quando Jesus disse isso, o paralítico levantou, foi para a sua casa. Levantou, pegou sua trouxinha, pegou ali sua cama, que para você que não sabe o que era cama naquela época, digamos que era 2 pedaços de madeira ou vários tecidos, né, pedaços de pano tecido ali. Não era colchão que nem hoje. Na época de Jesus não existia colchão, tá? Não existia, vamos dizer assim, a maneira, né, de ter cama nos dias de hoje. Então, cama naquela época era um pano jogado no chão, a qual a pessoa deitava em cima, era cama. Pronto, entendeu? Aquela cama poderia se transformar também em cadeira. Se você ficasse sentado em cima de um pano, então aquele pano era uma cadeira. Exatamente, você está sentado nela. Agora, deitou nela, vira cama. Então, aquele paralítico tinha, vamos dizer assim, um pedaço de pano que carregaram ele, como fosse uma rede, né? Aquela rede que prende na parede, sabe, de uma ponta a outra. Então você deita na rede e fica ali balançando nela. Vamos dizer que o paralítico também estava no estilo de rede, um pedaço de pano. Ele pegou o pedaço, levantou, né? Pegou o pedaço de pano e foi para a casa dele. É o que o versículo 7 diz. Lendo assim, irmão, parece algo normal. Mas não. Sabe por que não é normal? Porque Jesus acaba de curar um paralítico. Em outras palavras, Jesus perdoou os pecados do paralítico e ele foi curado. Curado. Aquele paralítico foi curado. Isso é muito importante. Isso é muito bom. Imagine você no lugar desse paralítico. Lembra como eu te falei no versículo anterior? Naquela época tinha 3 tipos de pessoas ali. Os religiosos, tinha o doente, que era o paralítico, e tinha Jesus. Os religiosos estavam ali para criticar. O paralítico estava ali para receber. E Jesus estava ali para ensinar e curar. Qual desses 3 você é? Me diz aí nos comentários. Você é o religioso que só sabe reclamar e pôr defeito naqueles que fazem a obra de Deus? Você é o doente que precisa de cura? Ou você é um discípulo de Jesus que trouxe a bênção na casa de alguém? Me diz aí nos comentários, deixa aí e vamos para o último versículo do estudo de hoje. Mateus capítulo 9, versículo de número 8, diz assim: E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então o livro de Mateus, o escritor de Mateus, ele narra a consequência, narra o que aconteceu depois que Jesus liberou a palavra de cura, o paralítico foi curado. O que aconteceu com a multidão? A multidão se maravilhou. A multidão vendo isso, tá aí na tela, ó, leia comigo. A multidão vendo isso, maravilhou-se. Ou seja, maravilhou-se vem da palavra maravilha, certo? Ou seja, surpresos. Se surpreenderam, se assustaram positivamente com a cura do paralítico. E o que eles fizeram?
glorificaram a Deus. A missão de Jesus era fazer as pessoas glorificarem a Deus. Jesus fez tudo o que fez, irmão, para que Deus fosse glorificado pelos seres humanos. Jesus nunca veio para querer tomar a glória que pertence a Deus. E na sequência, o escritor do livro de Mateus diz que dera tal poder aos homens. Então aqui o escritor de Mateus deixa claro que Jesus ensinou para a população que, além de Jesus conseguir fazer milagres, ele também deixou claro que Deus entregou nas mãos dos homens o poder de fazer milagres. Jesus, em várias referências do livro de Mateus, ele fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, se tiveres fé, se acreditares, se tiveres confiança, se não tiver dúvida no seu coração, você pode fazer obras maiores do que a que eu fiz, disse Jesus. Se não tiver dúvida, você pode curar pessoas. Se não tiver dúvidas, você pode andar por sobre as águas. Se não tiver dúvidas, você pode acalmar a tempestade. Se não tiver dúvidas, pode estar chovendo e você vai lá na rua e a chuva vai parar, porque você é um discípulo de Jesus, e quando um discípulo de Jesus está no ambiente, se precisar a chuva parar, porque ele está na rua e ele não vai tomar chuva, se precisar acontecer isso, vai acontecer. Se for a vontade de Jesus, vai acontecer. Já pensou, irmão? Você ir na rua e de repente tá chovendo muito. Quando você pisa os pés para fora da sua casa, no local onde não tem uma cobertura, e você iria, tomar um banho de chuva, a chuva para. Já pensou nisso? Acredita nisso ou não? Diz aí pra mim nos comentários do nosso vídeo, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho te agradecer, Senhor amado, pelo estudo bíblico de hoje, onde, Pai amado, nós estudamos Mateus capítulo de número 9, o paralítico de Cafarnaum. Eu venho pedir, Pai amado, que o Senhor venha estar abrindo os ouvidos, abrindo os olhos espirituais de cada pessoa que tiver o prazer de ter contato, de ser alcançado por este estudo bíblico. Ou, Senhor amado, o estudo bíblico completo, ou, Senhor amado, o estudo bíblico separado por versículos. Onde, Pai amado, o nosso braço do projeto Quero Conhecer Jesus, que é o Explicando Versículos, também vai disponibilizar, vai postar em suas redes sociais a explicação de versículo por versículo do projeto Quero Conhecer Jesus, do estudo de hoje. Mas, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha transformar, que o Espírito Santo venha transformar cada palavra, cada versículo, cada estudo em sementes. E que o estudo de hoje venha chegar a ouvidos de pessoas, se transformem em sementes, seja plantado no coração deles, no coração delas, para que eles sejam abençoados pelo Espírito Santo. A minha parte, Pai amado, estou fazendo. Eu estou como a parábola do semeador, ou como o semeador. O semeador, Pai amado, ele chegou e lançou as sementes. As sementes caíram em terra dura, em terra com espinhos, em terra com pedras, e também teve sementes que caiu em terra fértil. Então, Pai amado, estou lançando as sementes e peço que o Espírito Santo venha guiar cada semente para entrar em cada coração, em cada vida, em cada família, em cada casa. Venha, Senhor amado, estar abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus. Quero fazer um pedido especial ao Espírito Santo. O Senhor Jesus nos ensinou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer coisas maravilhosas.
coisas extraordinárias. E hoje eu quero colocar a minha fé em prática. Eu acredito no que eu vou dizer agora, acredito no que eu vou pedir agora. Espírito Santo, venha transformar este estudo bíblico, que foi gravado originalmente em português, mas venha transformar em vários idiomas, onde cada estudo nosso chegue a cada pessoa, a cada nação, a cada região, a cada continente, a cada país, a cada estado, a cada cidade, a cada bairro, a cada casa, a cada pessoa. Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, no planeta Terra. Então eu venho pedir que o Senhor venha transformar o idioma que foi gravado em português no idioma original da pessoa que precisa ouvir e conhecer a Jesus. Venha fazer isso. Estou colocando a minha fé em prática. E é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E neste momento, meu querido, minha querida, você que ouviu, o estudo bíblico completo, ok? Nós estamos chegando ao final. Que Deus te abençoe. Se você não deixou o seu like ainda, deixe o seu like. Se você não deixou o seu comentário ainda, deixe o seu comentário. Quero pedir para você me ajudar a bater a meta de 500 likes neste vídeo. Conto com você. E também para você deixar o seu comentário. Mas Diego, eu não sei o que escrever. Vá lá e escreva: quero conhecer Jesus. Só isso. Quero conhecer Jesus, e assim você já vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas, ok? E a evangelizar mais pessoas. Para você que não está no YouTube, irmão, você está na plataforma do Spotify, por exemplo, ou nas mais de 40 plataformas digitais onde o projeto Quero Conhecer Jesus está. Eu quero convidar você a deixar seu coraçãozinho, seu like, procure aí como é que você pode curtir este estudo. Então curta ele e faça o seu comentário. Amém? Quero dar um recado rápido para você que quer deixar uma dúvida, um elogio ou até uma crítica. Peço que você venha para o YouTube e faça o seu comentário no YouTube. Por quê? Nós estamos centralizando as perguntas e respostas no YouTube, porque nós não vamos dar conta de responder 40 plataformas onde esse estudo está. Então, para você de qualquer parte do planeta Terra, pode entrar no YouTube, pesquisar o projeto Quero Conhecer Jesus, deixe a sua pergunta, seu elogio, a sua crítica, seu comentário lá, e você vai receber a resposta de volta. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Para você que está no YouTube, apareceu agora mais 2 vídeos. Clica aí e te vejo no próximo estudo do projeto Quero Conhecer Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.